A Câmara Municipal de Poços de Caldas instaurou no dia 15 de abril uma CPI para investigar possíveis irregularidades no serviço funerário do município. O pedido de investigação partiu do vereador Dinei Lennon, do PT. Estávamos recebendo muitas reclamações da população em relação aos serviços funerários, principalmente no tratamento com as famílias naquele momento de luto, em relação a um comércio, digamos assim, do que é ofertado para as famílias. E a gente recebeu informações sobre exames, sobre relação de famílias que eram orientadas que deveriam lacrar o caixão quando elas entendiam que não era necessário, mas se fosse pago um procedimento de R$ 1.200, aí não precisaria, e essas famílias questionaram sobre isso. E a gente teve um fato concreto, inclusive com um parente de um assessor de um vereador aqui da Câmara. E a partir desse fato concreto, a gente decidiu que é importante investigar, saber o que aconteceu. E quando se fala de CPI dos serviços funerários, outras demandas chegam. Então não para de chegar, todo dia está chegando coisas. E o leque da CPI ele é bem abrangente. E a gente espera poder dar escuta à população, fazer os questionamentos que têm que ser feitos e esclarecer o que tem que ser esclarecido. A partir desta CPI, os vereadores também tiveram informações de outros problemas no serviço funerário que se arrastam há alguns anos. Eu sinto, de algumas famílias uma certa indignação em vários aspectos. Como eu disse, o leque da CPI ele é muito amplo, então a gente pode avançar em muitas linhas que estão dentro da esfera do serviço funerário, e as reclamações são variadas, de coisas que a gente considera mais grave, que é o foco talvez desse exame de tanatopraxia, de coisas mais simples, digamos assim, mas coisas que às vezes me parece até estelionato, coisas do tipo. Mas tudo isso só pode ser confirmado depois da conclusão da CPI. A gente está aqui para fazer esse papel, acolher o que a população tem nos trazido e investigar e encaminhar o que tem que ser encaminhado. Entre as denúncias estão suspeitas de desvios de recursos públicos, corrupção ativa e passiva e formação de esquema com funerárias privadas, além de outras acusações. Eu acredito que o município ele tem uma responsabilidade grande, porque qualquer serviço prestado ao município, aquele que é a empresa que administra aquele ramo, seja um serviço funerário, um cemitério, um transporte público, ela não é dona do serviço, ela presta esclarecimentos ao contratante. E então o município ele tem responsabilidade total na condução dos serviços funerários. Agora, o que nós podemos identificar nessa CPI pode ser que haja responsabilização além do município. A comissão é formada por 5 vereadores responsáveis pelas investigações, entre eles a pastora Mel. Eu sou membro da CPI, existe o presidente, o vice, o relator e 2 membros da CPI que ajudam na construção da CPI. A CPI ela tem mais ou menos 180 dias para ser confirmado, e pode estender um pouco, também pode diminuir, então não tem mais o prazo mais ou menos é 180 dias, regimental é 180 dias. A CPI iniciou recolhendo os requerimentos que serão analisados e segue as investigações futuramente ouvindo as testemunhas. A CPI ela tem também algumas reuniões ordinárias e extraordinárias. As extraordinárias têm que ser convocação de 48 horas antes. Essas primeiras são para votar requerimentos. O que são requerimentos? São documentos para que você possa pedir, documentos, folha de pagamento, folha de funcionários, comissionados, tanto público quanto privado. E isso, depois que a gente pediu todos esses documentos, através desses requerimentos, nós vamos começar a fazer as acariações e chamar as testemunhas. Ao final da CPI, o resultado será encaminhado ao Poder Executivo, podendo também sofrer intervenções do Poder Judiciário. Nós temos critérios bem definidos. Esse critério é proteção do povo, proteção da população. Então, a partir desta hora, a gente não tem amigo, porque às vezes vai chegar momentos que vão ter pessoas aqui que serão até pessoas conhecidas. E a gente precisa manter a ética do Poder Legislativo e também o critério de defender a população, porque nós fomos eleitos para isso. Então, a gente tem que focar mesmo nessa situação de defender a população. A gente recebe uma demanda, a gente tem que ter um cuidado do formato que ela chega, porque ela chega carregada de uma emoção, de uma leitura muito subjetiva das coisas. Então a gente tem que ter um cuidado e trazer essa demanda humana, de uma família enlutada, para uma esfera mais legal.
né, da legalidade, onde que a gente pode identificar se há uma violação de direitos, se há uma ilegalidade. Então, nesse processo de construção do acolhimento para o encaminhamento, a gente procura fazer da melhor maneira possível. E o resultado disso é a população ser acolhida, saber que tem gente que está aqui na Câmara para encaminhar aquilo que ela acredita que precisa ser encaminhado e identificar esses erros do serviço funerário para apontar as correções que têm que ser feitas. E se houver alguma ilegalidade, obviamente, encaminhar para as autoridades, porque ilegalidade é papel também do Poder Judiciário cumprir as suas obrigações. Nós fazemos a nossa aqui, se for necessário, a gente também vai acionar o Poder Judiciário. Júlia Martins, para o Plantão 47.